Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu sou Luiz Manuel, fui convidado de mediador e Maria Rita é a monitora? Quem é a monitora? Oi, sou eu. Sim, Sim. Eu tô cuidando de 2 salas agora. Então, qualquer coisa, tá. Então, assim, qual é a ordem da apresentação, Maria Rita? Você sabe? só um Boa minutinho. tarde. Vou dar uma olhada. Então, aqui tá que começa pelo Gustavo, com inteligência artificial e educação, desafios docentes para uma educação tecnológica crítica reflexiva. Tá aí, depois você podia colocar aqui no chat aqui a sequência, como Ok, nós fizemos ontem? tá bom. Vou anotar aqui. Pode falar, Emily Argolo. Boa Emily tarde. Argolo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se eu posso apresentar, ser uma das primeiras a apresentar, porque eu estou no evento presencial e tenho que participar das atividades aqui presencialmente. Então, se eu puder, por favor, ser uma das primeiras, seria muito bom. Eu estou esperando aqui a ordem da apresentação. Ela caiu. Eu acho que não tem nenhum problema, né? Você pode se apresentar, pode ser a primeira apresentando. Pode ser a primeira apresentando. Certo, obrigada. Então vamos assim. Então vamos, quem está presente na sala, vamos começar com a Emily Argolo. Emily Argolo, você tem 20 minutos para apresentar seu trabalho, né? Já que você não pode ficar até o final, né? Nós temos 10 minutos para debate. Ontem nós deixamos os debates para o final, né? Todos apresentaram, mas se você tiver que sair, né, você pode, então, usar esses 10 minutos para poder fazer uma conversa, né, com o grupo. Tá bom? Vamos começar assim, então. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Estão ouvindo? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim, certo. Eu vou Sim. apresentar um slide que eu fiz, tá? Para facilitar. Aqui. Bom, o meu trabalho, que eu submeti aqui no meu perfil, trata da minha dissertação Coloquei no e chat, produto que eu desenvolvo a partir dela. a ordem da apresentação, pelos nomes Pelos daí. nomes daí. Continuo a apresentação? Desculpa. Veio que sim, né? Tá bom. Sim, a minha pesquisa desenvolvida no Profilo, que desencadeia na minha dissertação e no produto, sendo que minha dissertação possui por título Ensino de Filosofia da Ciência para Jovens na Era Digital, o Instagram como ferramenta de ensino-aprendizagem, e é orientada pelo professor Rafael dos Reis Ferreira, no núcleo da UFRB. Enfim, bom, a minha dissertação, minha pesquisa em geral, ela se baseia em três justificativas distintas, basicamente, que se relacionam. Primeiro, com relação à revolução digital e a transmissão de conhecimento dentro desse contexto, os desafios que surgem para a educação, basicamente, principalmente, considerando as características das pessoas que nasceram posteriormente à revolução digital, que são próprias da era digital, e que têm suas próprias características e habilidades relacionadas a esse contexto. E como essas características, habilidades, podem gerar desafios para o processo de ensino-aprendizagem. Enfim, que está posto a distinção cultural, por exemplo, de linguagem, as diferenças
entre os jovens e adolescentes e os professores de gerações anteriores, por exemplo. E nem sempre isso é um problema, mas é um dos problemas visíveis dentro da educação, e principalmente para o ensino de filosofia. Enfim, não que seja algo insuperável, mas que cria um certo desafio na comunicação e no processo de ensino-aprendizagem. Além da autonomia que esses estudantes possuem para ter acesso a certas informações por conta própria, dado essas quantidades de informações disponibilizadas na internet que são próprias desse contexto digital também. Então, o professor se torna tanto, enfim, ele passa a ser um mediador, de certa forma, de alguns conhecimentos. Além disso, tem a filosofia da ciência especificamente, eu não sei se está cortando minha imagem aqui, eu não sei se está me ouvindo, mas eu acho que sim. O ensino de filosofia da ciência de modo mais específico, porque a filosofia, ela é muito ampla, tem diversas linhas enfim, diversas sub-áreas de pesquisa diferentes, próprias da filosofia, mas porque a filosofia da ciência em específico, por ser uma das áreas da filosofia possíveis de serem trabalhadas na educação básica, inclusive na Bahia, que é onde eu sou professora, e onde eu desenvolvo minha pesquisa, certo? A gente tem a DCRB, que é o Documento Curricular Referencial da Bahia, e a filosofia da ciência é uma das áreas da filosofia que são previstas nesse documento para serem ensinadas na educação básica, mais especificamente no segundo ano do ensino médio. E, além disso, apesar de ser prevista, tem outros também, obviamente, outros temas e questões de filosofia que são possíveis de serem trabalhados na educação básica e que estão previstos também pela DCRB, mas a filosofia da ciência em específico, ela talvez seja mais possível e mais prática para se trabalhar aqui a partir da minha pesquisa, porque é a parte da filosofia que a gente consegue relacionar com áreas de conhecimento práticas. A filosofia em si, ela não é prática, ela não precisa ser, e ela é relevante independente disso. Mas essa capacidade de abstração, ela ainda está sendo desenvolvida durante essa fase essa etapa da educação escolar, né, durante a juventude, durante a adolescência. E talvez existe essa dificuldade com compreender a relevância da filosofia justamente por essa dificuldade de abstração. Então, a filosofia da ciência, podendo fazer essa relação direta com conhecimentos práticos, consiga atrair mais facilmente, captar essa atenção desses estudantes para a filosofia e ver como ela impacta a construção de conhecimento. Enfim, além disso, tem o potencial das redes sociais para o ensino de filosofia da ciência, porque considerando essa revolução digital, as características desses jovens desse contexto, as habilidades deles, enfim, os desafios que surgem, a gente tem algumas tecnologias, algumas ferramentas possíveis e que transmitem conhecimento de alguma forma, elas estão lá servem para isso também, elas disponibilizam informações e são de fácil acesso, então a maior parte das pessoas utilizam redes sociais de modo geral, principalmente os jovens e adolescentes. Então, aí existe um espaço que pode ser utilizado também para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Não para substituir a educação escolar, obviamente, e nem todo o processo de dedicação necessário para se aprender filosofia, mas como uma forma de alcançar um gancho para chamar a atenção para a filosofia de modo geral. Bom, o problema de pesquisa, basicamente, se lê da seguinte forma: como as tecnologias digitais da informação e da comunicação podem ser utilizadas para a adaptação do ensino de temas e questões em filosofia da ciência para as gerações de jovens da era digital, a partir do uso do Instagram com esta finalidade. Enfim, nesse problema eu considero duas questões em específico, que eu trato a partir dos dois principais autores que eu utilizo. Eu utilizo vários outros, porque é necessário, não é um tema muito antigo, ele é contemporâneo, é uma questão contemporânea, então, para fundamentar melhor, eu tive que partir de diversos autores diferentes, trabalhos diferentes para falar sobre isso. Mas os dois principais, que é o Pierre Levy e o Mark Prince, que apresentam algumas questões relevantes para esse meu problema. O Pierre, ele vai falar sobre como a revolução digital ela permanece se reinventando. As tecnologias, elas não surgiram, as tecnologias digitais, mais especificamente, elas não surgiram e pararam por aí. Elas continuam sendo desenvolvidas, elas continuam enfim, surgindo novas possibilidades, novas ferramentas que vão criando novas habilidades e novos desafios e, enfim, mesmo pessoas de uma mesma geração, por exemplo, vão ter relações diferentes com essas tecnologias por conta de como elas foram expostas a elas e dessas que surgem dentro do seu contexto específico.
E o Prensky, mais especificamente, ele vai falar sobre a associação entre legado e futuro. Porque, como eu falei, isso serve como um gancho, como uma possibilidade de atrair, mas não necessariamente substitui toda a dedicação necessária para o processo de ensino-aprendizagem em filosofia. Então, é necessário unir, basicamente, o legado, ou seja, todo o conhecimento desenvolvido até esse momento, toda essa, enfim, essa metodologia de estudo necessária, basicamente, com o futuro, ou seja, com os conhecimentos que surgem a partir da revolução digital, com as tecnologias que surgem e com as possibilidades desse contexto em específico, ou seja, unir legado e futuro. Não ficar preso ao legado e não abandoná-lo pelo futuro, basicamente. E essas são duas coisas importantes para esse meu problema, a serem considerados, basicamente. Quanto ao objetivo, a metodologia e a minha hipótese, enfim, né, que surge a partir do meu problema, o objetivo, mais especificamente, se lê da seguinte forma: objetivo geral, investigar como as tecnologias digitais da informação e da comunicação podem ser utilizadas para a adaptação do ensino de temas e questões em filosofia e ciência para as gerações de jovens da era digital, por meio da criação e publicação de materiais didáticos em uma página no Instagram. E a metodologia para o desenvolvimento da pesquisa se trata de uma metodologia, enfim, de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, mais especificamente, porque eu vou partir da análise das diversas investigações criadas por diversos pesquisadores sobre as gerações posteriores à Revolução Digital, sobre essas tecnologias digitais, sobre o uso de tecnologias digitais na educação, além de textos filosóficos e alguns documentos próprios da educação, que são necessários. E a minha hipótese, considerando o meu problema de pesquisa, é de que o Instagram possui potencial pedagógico, podendo alcançar os estudantes na era digital ao se adaptar à abordagem de temas e questões em filosofia da ciência, considerando esse contexto e as características das pessoas nele. 2 segundos. A minha dissertação está estruturada da seguinte forma: são 4 sessões, sendo 3 delas teóricas, basicamente, para o desenvolvimento da pesquisa e para a apresentação, né, de toda essa fundamentação, e a 4ª para a exposição do produto. Tudo isso está em desenvolvimento, mas, assim, eu já qualifiquei, inclusive, então minhas 2 primeiras sessões já estão construídas, só estão em fase de correção. A 3ª e última sessão, que eu vou falar a respeito também, ainda vai ser desenvolvida, começarei a fazê-la agora. E a 4ª, que é a disposição do produto, vai ser para a exposição do produto, que já está em desenvolvimento também. Eu já estou produzindo, basicamente. A primeira sessão da dissertação vai tratar sobre as características das pessoas da era digital e de como essas características afetam a educação escolar. E aqui, o principal autor, como eu já citei, é o Mark Prensky, mas eu utilizo alguns outros pesquisadores desse tema também, como Tab Scott, Larry Rosen, McCrandle e alguns outros, que vão falar sobre essas gerações posteriores à Revolução Digital, quais nomenclaturas poderiam ser utilizadas para se referir a elas, quais as justificativas para essas nomenclaturas, quais são as características dessas pessoas e quais são os desafios possíveis para a educação, considerando esse contexto. E todos eles vão falar algumas coisas em comum sobre essas gerações, como, por exemplo, a intensidade de exposição às tecnologias digitais e aos recursos presentes nela, basicamente. Como as pessoas posteriores a essa revolução digital, elas são muito mais imersas nesse contexto. Mesmo as pessoas anteriores à revolução digital tendo se adaptado e utilizem essas tecnologias, a forma como elas foram imersas nesse contexto é diferente, e isso cria características diferentes, basicamente. E aí, alguns deles, principalmente o Prensky, vai falar sobre como essas diferenças são justificadas a partir de 2 caminhos possíveis. Pode ser justificado a partir de 2 caminhos. O primeiro deles é a alteração, enfim, neurobiológica, partindo de algumas outras análises feitas por outros cientistas, em comparação com essa questão das tecnologias, como, por exemplo, o estudo realizado por alguns cientistas, eu apresento isso na minha dissertação, com relação ao cérebro de músicos, que é diferente pela exposição intensa à música, basicamente. E aí, com tecnologia, não seria diferente. Essa exposição intensa, ela cria ligações, enfim, neurobiológicas, basicamente, diferentes, e alterando a estrutura do cérebro e o modo como ele lida, né, com questões diferentes, as habilidades que surgem a partir daí. Enfim, é de conhecimento comum, imagino eu, basicamente, sobre como nós temos uma neuroplasticidade, basicamente, que ela é mais
ela existe em uma intensidade um pouco maior quando você é criança, basicamente, mas ela não deixa de existir ao longo da vida. Então, o seu cérebro vai se adaptando às situações e, enfim, às questões a qual você se expõe, basicamente, e dependendo da intensidade, isso vai criando as sinapses diferentes. E aí tem essa explicação mais fisicalista, mas além dessa explicação mais fisicalista, eles apresentam uma outra, que não necessariamente dependa de uma explicação neurobiológica, que seria mais a partir de uma observação externa, basicamente a partir da cultura. Enfim, essas diferenças culturais, elas são perceptíveis, basicamente, elas estão postas, é visível a diferença entre as gerações, as suas preferências, as habilidades diferentes, principalmente no ambiente escolar. Dá para perceber essa diferença também. Então, além dessa explicação fiscalista, também tem uma explicação independente dela, que seria a partir dessa análise cultural, basicamente, e das relações sociais, enfim, nesse contexto das diferenças geracionais. O Prensky, mais especificamente, ele vai, como eu falei, cada um deles traz um conceito diferente, tem alguns mais conhecidos e populares, como geração Z, por exemplo, ou algo assim, ou millennial, enfim. Mas, além disso, tem alguns outros conceitos que eles trazem, justificam, e o Prensky, ele vai falar sobre nativos digitais e imigrantes digitais. Existe uma crítica ao conceito de nativos digitais do Prensky, que se baseia basicamente no ponto de que não é possível, não faz sentido você dizer, não tem como você justificar, por exemplo, que uma pessoa ela seja diferente por nascer em determinada época e em um determinado contexto. E, de fato, essa crítica seria justa, porém, não é porque não é o que o Prensky propõe. Ele não diz que você é diferente justamente por ser de uma geração diferente. O ponto aqui, a diferença, ela consiste na intensidade de exposição a coisas específicas da sua geração. Nesse caso, a intensidade de exposição às tecnologias digitais. É um cálculo proporcional, basicamente. Uma pessoa que tem 50 anos e esteve exposta às tecnologias digitais durante 15 anos, vai lidar com ela de uma forma diferente de uma criança de 10 anos que esteve exposta a essas tecnologias ao longo de toda a vida, praticamente. Enfim, de formas diferentes. Mas ainda assim, ao longo de toda a vida. 10 anos inteiro é a vida dessa pessoa e ela está exposta às tecnologias durante todos esses 10 anos. 15 anos é mais do que 10, mas a pessoa, em compensação, teve 35 anos que não esteve exposta a essas tecnologias digitais, então, obviamente, vai lidar de uma forma diferente. E, por isso, existe essa distinção para o Prensky entre imigrantes digitais e nativos digitais. E essa distinção que ele faz, né, nesse sentido de imigrante, nativo e tal, ela vai se apresentar também na questão da diferença de linguagem, que é o que ele apresenta. Essas pessoas, elas falam diferente, elas são nativas de um outro contexto, tem uma linguagem nativa, basicamente, enquanto esses imigrantes, eles aprendem essa linguagem, eles não possuem ela de nascença, que é o ponto em questão. Eles aprendem, e aí essa linguagem ela é necessária para que haja comunicação. E essas diferenças culturais, basicamente, ou neurobiológicas, que seja, elas obviamente impactam na educação escolar, porque se não há um consenso, se não há uma comunicação, não tem como desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem, ou pelo menos será mais difícil. Então, é necessário que haja essa possibilidade de comunicação, é necessária essa adaptação de linguagem em um certo sentido, dentro do que é possível, sem comprometer o processo de aprendizagem, obviamente, para que haja esse desenvolvimento de interesse dentro de alguns temas e questões, basicamente, que não parecem tão acessíveis em um primeiro momento para essa etapa da educação. Na segunda sessão, eu trago o filósofo Pierre Levy, principalmente, no conceito de cyberespaço, para falar sobre como esses conceitos justificam ou apresentam possibilidades para o uso de tecnologias digitais para o ensino de filosofia na educação básica. O Pierre ele vai falar sobre como esse cyberespaço ele é esse ambiente criado pela interconexão global de computadores, e que é o que a gente chama de virtual, mas como esse virtual ele não é distinto do real. A gente tem mania de distinguir o que é real e o que é virtual, mas não existe essa distinção. Se existe, é real, basicamente. Então, há o mundo virtual e o mundo para além dele. Mas ambos possuem impactos reais um no outro, basicamente. Por isso que o Pierre Levy ele não gosta muito do termo impacto para falar sobre essa relação, mas a gente pode utilizar para facilitar a compreensão do que ele está tentando dizer. Basicamente, existe essa relação mútua entre o mundo virtual e o mundo para além dele. E aí ele vai utilizar o conceito de virtualização justamente para falar sobre como essa conexão se dá, esse impacto, entre aspas,
se dá a partir da virtualização e da atualização, ou seja, há o surgimento de problemas, esses problemas, eles, enfim, são atualizados e surgem novas soluções e surgem novos problemas, e por aí vai, e esses problemas impactam um no outro, um problema existente no mundo, para além do mundo virtual, ele pode ser atualizado, solucionado no mundo virtual, e aí surge um novo problema no mundo virtual, e, enfim. Então, existe essa relação, uma coisa não está distinta da outra, o Levi vai explorar isso muito mais, obviamente, eu estou reduzindo aqui. E aí, esse ambiente virtual, sendo ele real, ele também tem impactos reais, ele precisa ser explorado dentro do que é possível para a construção de conhecimento, porque é um ambiente possível de construção de conhecimento. E aí ele vai falar sobre tecnologias da inteligência e inteligência coletiva a partir desse contexto. As tecnologias da inteligência seriam justamente essas tecnologias, enfim, aqui nesse contexto de tecnologias digitais, que ampliam a capacidade humana, basicamente, para construir conhecimento. Por exemplo, a gente tem essa desterritorialização desse espaço, ele possibilita que as pessoas acessem conhecimentos diversos que não acessariam se não houvesse esse espaço digital, basicamente. Se eu estou aqui, mas existem conhecimentos que só são possíveis do outro lado do mundo, eu não teria acesso a eles. Mas nesse ambiente virtual, a gente tem acesso a conhecimentos que não seriam possíveis de outra forma. E esse acesso rápido enfim, a diversos conhecimentos, ele facilita a construção de novos conhecimentos e esse debate entre uma coisa e outra. E, enfim, então essas tecnologias, elas ampliam a capacidade humana, a capacidade de cognição, a capacidade de memória. Tudo bem que, por um outro lado, a gente pode falar que atrofia certas habilidades, o que é justo, mas, em compensação, ela cria outras novas habilidades e possibilita novos caminhos para a construção de conhecimento, basicamente. E aí surge a inteligência coletiva, justamente por conta dessa democratização do acesso ao conhecimento, é possível que as pessoas criem conhecimento de uma forma colaborativa e dentro desse espaço. O Levi, inclusive, é um dos criadores de um software, né? Enfim, ele sugeriu um software chamado Árvore de Conhecimento, onde as pessoas diversas poderiam acessá-lo e colocar lá seu conhecimento específico, que vai desde de conhecimentos mais acadêmicos, por exemplo, a questões culturais mesmo, e aí as pessoas poderiam acessá-lo e contribuir, e, enfim, eles seriam subdivididos, obviamente, de alguma forma, mas não hierarquizados, e estariam todos acessíveis, basicamente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Existem essas tecnologias da inteligência que ampliam a capacidade humana em certo sentido, e existe a inteligência coletiva, que seria essa construção coletiva de conhecimento, basicamente, que amplia também a capacidade humana em geral de produzir conhecimento e de tornar conhecimento acessível. E, considerando esses conceitos que o Levi apresenta, que eu vejo um caminho possível, basicamente, para o uso dessas tecnologias digitais para o ensino de filosofia, tanto no sentido de democratizar o conhecimento, quanto no sentido de utilizar esse espaço real, basicamente, para atrair as pessoas que estão envolvidas nele, basicamente, que estão tão familiarizadas com esse espaço e utilizam para absolutamente tudo, praticamente. Enfim, perdão absoluto e o praticamente não condizem, mas é isso. A terceira sessão, que é a que eu vou desenvolver agora, basicamente, vai apresentar o que seria possível de ser trabalhado em filosofia da ciência para esses jovens nativos digitais, esses jovens estudantes. Então, vou apresentar, enfim, né, os desafios e possibilidades para o ensino de filosofia da ciência dentro desse contexto, com essas tecnologias, e quais são os temas e questões possíveis, qual a linguagem possível para tudo isso. Então, vou trazer alguns temas. A DCRB em si, ela já apresenta alguns temas e questões dentro de filosofia da ciência, como a definição de ciência, dedução, indução, e associa teorias do conhecimento, por exemplo, ao que seria filosofia da ciência, obviamente de forma distinta, mas com um impacto uma coisa na outra. Obviamente, o problema do conhecimento, mesmo nos modernos, impactam de alguma forma o que a gente entende por ciência e a validação dela, enfim. Então, traz esses temas e eu vou utilizá-los, apresentá-los e ampliá-los, trazer outras questões também, justamente porque, como o ponto da minha pesquisa é criar esse gancho entre a filosofia e a produção de conhecimento prático e a relação de uma coisa com a outra, existem questões próprias da história da ciência e a sua relação com a filosofia que precisam ser abordadas. No desenvolvimento da minha pesquisa, inclusive, eu já trago para o meu dia a dia em sala de aula, eu vou falar sobre isso no produto, inclusive,
E justamente por desenvolver essa pesquisa, eu trouxe esses temas e questões em minhas aulas, mais especificamente com as minhas turmas, e eu trouxe justamente algumas características da história da ciência que mostram a relevância da filosofia ainda hoje, como ela não está superada ao longo da história da ciência, mas até agora. Por exemplo, desde a da crise no período moderno, da Revolução Copernicana, por exemplo, e de todo o problema do conhecimento gerado a partir dali, até as crises da ciência no século XIX, século XX, com as novas teorias que acabam com o mecanicismo. Obviamente, isso não pode ser abordado de um modo muito profundo dentro do ensino médio, porque, enfim, não é o tipo de investigação apropriada para esse contexto, mas ainda assim pode ser explorada em algum nível para mostrar como a filosofia foi crucial. A partir daí que a gente surge os debates com relação à demarcação da ciência, com relação aos métodos apropriados para a investigação científica e todas as questões que envolvem o círculo de Viena, o Popper, inclusive, é um dos principais filósofos que eu pretendo trazer para tratar desses temas e questões, não o único, mas o principal, temas e questões de filosofia da ciência, eu quero dizer. Então, eu vou, resumindo, nessa sessão que eu vou explorar agora, que eu vou produzir agora, eu pretendo trazer esses temas e questões, com qual linguagem eles podem ser abordados e de que forma eles podem ser utilizados dentro do produto que eu desenvolvo, dentro da minha proposta, basicamente. E na quarta sessão é onde eu vou expor o produto que já estou desenvolvendo, ainda vou expor dentro da dissertação, basicamente, e apresentar como ele pode ser utilizado, que é o Instagram como ferramenta de ensino-aprendizagem e filosofia da ciência, ou seja, há uma página no Instagram, materiais sendo produzidos para serem publicados, materiais, obviamente, possíveis para essa ferramenta, como vídeos curtos, imagens e tal, de novo, que não substituem uma leitura densa de filosofia, o debate próprio para a sala de aula, enfim, né, que explora a filosofia de modo mais profundo, que é necessário para o processo de ensino-aprendizagem para a construção de conhecimento filosófico, mas seria, como eu falei, um gancho, uma possibilidade de atrair, de mostrar, desenvolver interesse. Os autores que eu utilizo na primeira sessão, que vão falar sobre as gerações posteriores à Revolução Digital, eles vão falar como esses jovens e adolescentes eles não perderam a capacidade de se concentrar, de dar atenção às coisas. O que eles fazem de diferente, basicamente, é apenas se concentrar naquilo que parece interessante, no que atrai, basicamente. Não é raro para esses jovens passar horas e mais horas jogando, por exemplo, nas redes sociais. Então, se concentrar e dedicar atenção a uma coisa é possível. Mas, enfim, eles fazem isso com aquilo que parece interessante. Então, a ideia é tornar interessante para, a partir daí, trazê-los para essa dedicação mais densa, basicamente, esses conteúdos. Então, enfim, eu produzo materiais, estou produzindo, eu publico, já publiquei alguns, produzi com meus alunos, inclusive, mas essa produção com meus alunos é algo mais específico da minha pesquisa, não necessariamente é uma sugestão para os outros professores. Obviamente pode ser feito, mas não é necessário para a aplicação do meu produto. Eu fiz isso com os meus porque eu queria saber a percepção deles, que eles gostariam de ver. Obviamente não pode ser feito de um modo tão bem desenvolvido, porque né, a gente tem pouco tempo em sala de aula, enfim, a gente tem alguns recursos tecnológicos disponíveis, mas não são os melhores possíveis. Então, a gente fez aquilo que estava dentro da possibilidade deles, mas de alguma forma me possibilitou ver o que eles gostariam de ver, basicamente, em algum nível. O que eu produzo, obviamente, eu produzo com mais atenção e mais tempo, então é diferente. Mas eu ainda vou publicar o que eles produziram. Já publiquei algumas coisas que eu produzi, vou produzir algumas outras. E a minha sugestão, de modo geral, que eu vou apresentar nessa sessão também, é que os professores possam utilizá-lo como sugestão para os seus alunos, como algo extra classe, basicamente um material extra classe para se entender minimamente alguns conteúdos, ou dentro da sua sala de aula mesmo, como uma forma de sensibilizar esses estudantes antes de desenvolver o conteúdo propriamente. Mas essas questões relacionadas ao meu produto, como eu falei, vão ser mais desenvolvidas no momento em que eu expor ele nessa sessão, coisa que eu ainda não fiz. E eu coloquei o print aqui da minha página para vocês terem uma ideia do que eu pretendo, basicamente, do que eu tenho feito. Isso aqui são 2 vídeos, um carrossel com imagens. Eu ainda vou trabalhar um pouco mais, aqui são mais... Esses primeiros que eu produzi são mais relacionados ao problema do conhecimento, e aí daí eu vou encaminhando para a filosofia da ciência propriamente, mas por enquanto está assim. E sim, acabou. Basicamente é isso, obrigada pela atenção.
Então, boa tarde novamente a todos, a todas, a todas. todos. Maria Rita, você Maria Rita, quer fazer alguma colocação? Quanto algum informe? Estão ouvindo? Dá para ouvir? Então, assim, nós agradecemos a Emily Argolo, já que ela não vai poder ficar, né, presente, me parece, não é isso, Emily? Isso, Vai ter eu que posso sair. ficar uns minutinhos sair. mas Então, eu nós preciso sair. poderíamos colocar algumas perguntas para a Emily, né? Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, porque ela vai ter que sair, e depois continuamos com o Diego Santos Rego, já que o Alberto Ferrari não está presente. Vamos fazer assim? Já que a Emily... Então, ó, fica aberto, vocês fiquem à vontade para fazerem colocações para a Emily, né, no trabalho dela. Parabéns, Emily, pela apresentação. Vamos lá? Vamos lá? Então, Diego Rego levantou a mão. Vamos lá, Diego, por favor. Boa tarde a todos. Gostei muito dessa temática, Emily. Parabéns por esse entusiasmo em conciliar um pouco que a juventude curte com aquilo que a gente propõe enquanto filosofia, enquanto epistemologia. Parabéns mesmo. Eu tive dúvida enquanto uma das suas primeiras colocações, quando você fala em relação à linguagem que eles usam, que isso pode problematizar a compreensão, né, daquilo que a gente traz como filosofia, principalmente na epistemologia, que a gente sabe que é a parte mais conflituante, né? Associar aquilo que é trazido em outras épocas e também aquilo que a gente traz atualmente, né? Eu digo isso porque, às vezes, enquanto instrumento de linguagem, a gente usa de termos que são chamados virais, né? Viralizados, né? Como hype, como qualquer outro do tipo, e aí para um pouco aproximar nossa linguagem com ele. A minha pergunta seria como? De que forma, então, a gente poderia, né, não se esvaziar daquilo que a gente tem como conteúdo filosófico e tentar aproximar dessa realidade deles, porque é algo que, às vezes, eu tenho muita dificuldade, né, ainda que tenha uma proximidade de idade com eles, né, às vezes sinto essa problemática de poder associar as duas coisas e você considerando o instrumento do Instagram, isso possa ser uma atividade bem resolutiva para tudo isso. Então, é mais ou menos a minha pergunta. Certo, Diego. O Prince, um dos principais, né, que vai falar sobre essa questão da linguagem. E esse é o ponto. Não é possível adaptar literalmente tudo, como uma espécie de tradução. Mesmo nos idiomas literalmente falando, nem tudo é possível de ser traduzido ao pé da letra. Então, a gente se perde muito em algumas coisas. Então, existem coisas que a gente vai conseguir trazê-los, mesmo que perdendo um pouco da essência, por exemplo, alguns conceitos filosóficos, que a gente vai acabar perdendo um pouco da essência e não tem muito o que fazer a respeito, mas, em algum sentido, nós vamos conseguir abordá-los com esses adolescentes. E também existem alguns que precisam ser trabalhados sem que se perca essa essência, e que não vai ser possível ser traduzido, vai precisar ser trabalhado da mesma forma. Uma possibilidade seria fazer esse gancho, que é o que eu proponho com o meu produto, inclusive. Como eu falei, a ideia não é substituir a dedicação mais densa, ao estudo de certos temas e questões, mas atrair inicialmente. Esses autores que eu utilizo, que estudam essas gerações, eles vão falar isso, que eu falei em algum momento também, sobre como eles não perderam essa capacidade de dedicar atenção, eles só dedicam para aquilo que interessa. Então, chamar a atenção deles dentro da sua linguagem, mesmo que perca um pouco a essência, para depois de desenvolver esse interesse, trabalhar o conceito sem uma adaptação para que não perca a essência, seria um dos caminhos possíveis. Primeiro a gente chama a atenção deles, depois de chamar a atenção, a gente consegue trabalhar de um modo um pouquinho mais denso, talvez. Então, esse é um caminho possível. Outra coisa que eu falei, basicamente, agora, é que não tem saída às vezes. Às vezes a gente vai perder um pouco da essência, a gente está no ensino médio, a gente precisa trabalhar alguns conteúdos, não necessariamente de modo tão profundo quanto a gente faz na universidade, por exemplo. Então, é isso, basicamente. Eu queria fazer uma observação. Eu estou aqui no Cariri, na Universidade Federal do Cariri. Então, desde 2006. Então, nós começamos um trabalho a partir do zero. Você faz um concurso para a universidade e aí você não tem universidade.
Você tem que ocupar um espaço que foi cedido pela prefeitura, pelo Estado. Pelo Estado. Perdão, professor. Está dando interferência no áudio. Eu acho que tem alguém que está com o áudio ligado. Tem que desligar, para não poder dar retorno, né? É isso. Então, assim, na universidade, nós começamos a trabalhar em conjunto com outros cursos, né, introdução à filosofia. E aí tem uma professora, ela até encantou há pouco tempo, a Joselina da Silva, que ela falou para mim, você tem que estudar Cheikh Anta Diop. Falei, quem? Cheikh Anta Diop é um pensador senegalês, né, africano, e que trabalha nações negras e cultura, e ele é físico, né? Então ele tem um livro, Civilização e Barbárie. Então ele diz assim, olha, o advento da microfísica contribui muito para a crise da razão, né? Então, assim, e tem umas professoras da Associação de Pesquisadores, né, de Cultura Negra, da PCN, e que eles mostram assim, por que a questão do corpo negro na física, né, que é tão importante, Diop não aparece nos estudos de física, de ciência, de filosofia da ciência, dado que uma vez a ciência, quando nós falamos, eu entendo o que a Emily está falando, nós entendemos filosofia da ciência, mas a ciência ela está em crise, existe uma crise da ciência, né? A física newtoniana e as físicas das partículas subatômicas, né? Então, nós temos que atentar para esse detalhe desde o ensino médio. Por exemplo, o Diego vai falar de Simondon. Simondon é um autor que sabe que os antigos tinham dois tipos de contato com o movimento, ou o estável e o instável, né? Eles não conheciam a metaestabilidade, né? Então, assim, é importante atentar para o ensino médio que a ciência está em crise, né? O Feyerabend, o próprio Feyerabend, se você perguntar, ele pergunta assim, se você perguntar para um haitiano porque ele faz voodoo e um cientista porque ele faz ciência, as respostas serão as mesmas. Eles ficarão num impasse, né? Então, assim, é importante frisar esse aspecto que a ciência, ela encontra-se em crise e a razão também, né? Então, assim, nós estamos no século XXI e, às vezes, nós estamos ensinando filosofia e ciência como se estivesse no XIX, né? No XVIII ainda, né? Então, esses detalhes, né? Que eu sei que a Emily, ela está atenta, e o Diego também, todos nós. Somente isso, só uma observação, não é uma pergunta. Pode falar, Emily. É isso, eu concordo plenamente, professor. Eu conheço o Cheikh Anta Diop, inclusive. Eu trabalho com ele em algumas outras temáticas na filosofia, com os meus alunos. Mas com relação à crise da ciência, sim, perfeitamente. E eu gosto muito de explorar essa questão das crises da ciência, principalmente essa que o senhor falou entre, né, a física de partículas e a física newtoniana, e como elas se chocam e tal, justamente para trazer essa questão de como a filosofia é relevante. Porque a ciência, ela não está posta e acaba. Ela permanece se reinventando. Surgem coisas que não eram previstas, por exemplo, que trazem novos dilemas para a ciência, e aí a filosofia ela acaba sendo necessária justamente para refletir esses dilemas que surgem para a ciência, esses problemas que surgem para a ciência e levá-la a um novo caminho, basicamente. Inclusive, além dessa questão da importância da filosofia para debater os problemas científicos, a própria ciência em si, ela traz algumas pressuposições filosóficas, basicamente, que precisam ser consideradas no desenvolvimento da ciência. Eu não vou me lembrar agora, eu peço perdão, mas eu já trouxe algumas citações específicas de alguns cientistas, principalmente cobrindo com o Prensky que eu estava citando, mas o Planck em específico, o Einstein também, enfim, o Bohr, eles vão falar sobre esse impacto de alguns conceitos filosóficos que são importantes para o desenvolvimento da ciência, sobre como físicos precisam ser metafísicos em algum sentido para desenvolver ciência também. Enfim, isso é importante de se trazer dentro do que é possível, novamente, para a educação básica, do que é possível ser compreendido, para mostrar a relevância da ciência para a construção de conhecimento, mesmo para a construção de conhecimento científico. É isso. Sim, ótimo. O Diop, inclusive, ele tem nesse livro um conceito de disponibilidade lógica. Ele diz que o real, né, os experimentos, né, ele fala do experimento EPR, de Einstein, Alan Specht, a questão da localidade, completude, realidade. É um texto muito rico, né? E o Diop tem um outro livro chamado um outro texto chamado Filosofia, Ciência e Religião, né? Então, eu creio que esse estudo da filosofia africana
ele não é somente um estudo dos aspectos da unidade cultural africana, que o Diop fala, do matriarcado ao patriarcado na Antiguidade Clássica. Há toda uma questão epistemológica, né, de epistemologia africana. Inclusive tem o Baibai Molonga, que tem um livro chamado, uma tese, A Epistemologia Africana e o Processo do Real, né? Então, eu creio que é muito interessante, já que a Lei 10.639/03 e 11.645/08 exigem o estudo da cultura africana, afro-brasileira, e a outra lei é a cultura indígena. E nós estamos no Sul, né, minha gente? Nós estamos hoje numa mutação do Sul. Nós temos que levar esses elementos para o ensino de filosofia, para o Filo. Porque eu sempre falo para os estudantes aqui no Cariri, ou nós vamos trabalhar com uma formação profissional comercial neoliberal, ou ficar numa enciclopédia do mundo hegeliana, ou então nós vamos pensar em pedagogias, né? Pedagogia da autonomia, né? A pedagogia do oprimido, pedagogia do conceito, como Deleuze e Guattari pensam no que é filosofia, né? Enfim, né? Mas eu agradeço demais. E vamos passar para o Diogo. Por favor, Diogo, já que o nosso querido, o primeiro, que seria o... Ele não está presente. Qual é o nome dele? Albertino Ferrari. Não está presente. Passamos para o Diego, depois para o Carlis Van. Tá bom? Então vamos lá, Diego, fica à vontade. Minutinhos e depois nós deixamos para o debate no final. Agradeço, professor Luiz, também agradeço a Maria Rita pela disponibilidade de apresentar esses slides nesse momento, porque eu tive uma intercorrência com o meu notebook nesse final de semana, lá em Petrolina, onde quebrou a tela, então eu acabei ficando privado de usar os dois elementos aqui, tanto o celular como o computador. Bem, agradeço também a participação aqui de dois colegas de mestrado, tanto o Givanildo como a Donária, que estão presentes. Um abraço a vocês dois e aos demais que aqui compõem esse momento de conversa sobre essas filosofias dentro da tecnologia. Bem. Diego está esperando os slides, não é isso? Isso mesmo. Maria Rita, tem como, Maria Rita, você dispor esses slides, essa apresentação dos slides para ele? Agradeço, Maria, muito obrigado mesmo. Tudo de boa? Pronto, perfeito. Deixa eu fazer uma reorientação aqui no layout da tela para facilitar a leitura. Bem, também faço minha apresentação. Eu sou mestrando do Prof. Filo, do Instituto de Livre Sertão de Petrolina, aqui no Pernambuco. Sou professor atualmente de uma unidade privada, atuo tanto no ensino fundamental como no médio, e a minha pesquisa, junto com Simondon, está baseada nessa utilização dos meios técnicos, mas também a compreensão desses objetos técnicos como algo relacionável à nossa vida. Então, o Simondon, já de antemão, é um filósofo francês, para aqueles que não conhecem, e dentro da sua trajetória de escrita, também de ensino, ele participou das diversas áreas de educação. Então, ele começou a dar aula para o ensino fundamental, de literatura e também de filosofia, no Liceu de Descartes. Então, é uma escola técnica. Então, assim como o IF Sertão, eles trazem essa realidade tanto do ensino pedagógico, ensino básico, mas também a inserção dentro daquilo que seria alguma qualidade tecnológica, técnica, científica, como acontecia no liceu. E depois disso ele acaba, então, se tornando professor da Sorbonne, no departamento de psicologia, e aí nessa história toda, ele também faz abre a sua tese, né, de doutoramento,
sobre a individuação dos objetos técnicos, que é a que se torna o principal livro dele para entender essa compreensão e essa relação dos objetos técnicos com aquilo que a gente compreende como a vida humana. Então, se de fato isso seria uma união, se seria uma separação, né? Porque nós temos dentro da filosofia da técnica alguns embates, tanto de Heidegger do lado como de Bachelard do outro. E o Simondon, ele meio que olha para as duas realidades e pensa em como é que elas podem ser conciliadas. Se a gente pega, por exemplo, a Heidegger, ele olha para essa técnica como apenas de utilização. Então, esse progresso, ele é para pegar o ser material e torná-lo disposição para o uso. Então, já que eu olho para aquele objeto material e ele tem um limite, logo, esse limite ele vai se tornar escasso. Então, ele acaba, né, depois de um tempo, se tornando insuficiente, porque vai acabar, então a gente acaba somente usando. E do outro lado, Bachelard, ele também ele conversa um pouco, só que de uma forma muito mais harmônica. Então, a técnica, ela está para uma criação de um novo real. E essa criação deste novo real, ela transforma a humanidade. Então, de um lado temos essa transformação, do outro lado temos esse uso. E o Simondon, ele quer colocar esses objetos técnicos como essa relação íntima do ser humano como extensão em técnica. Então, tudo aquilo que eu produzo, ela é de fato algo relacionável a mim, à minha construção e ao meu modo de agir dentro do mundo. Pode passar, por favor. Bem, diante desse fato, nós vamos, então, considerar que existe um problema técnico a ser avaliado, né? Então, ele coloca essa reabilitação da técnica, colocando esse modo de olhar para o objeto, né, de um modo mais filosófico, de um modo mais fundamental. E o que é que acontece? Ele olha, primeiramente, e isso deve ser bem guardado nas nossas mentes, que o objeto técnico, ele não é algo criado que não tem movimento, que não tem evolução, mas pelo contrário, ele participa de uma individuação e também de uma concretização. A individuação, ela está ligada àquilo que é o ser humano. Então, todos nós nos tornamos indivíduos a partir da nossa evolução interna, a partir dos nossos conflitos que vão criando dentro de nós mesmos esse chamado indivíduo. Quando a gente fala dos objetos técnicos enquanto Simondon, a gente está trabalhando agora o conceito de concretização. Porque a gente pensa o modo e depois a concretiza. Então, é algo mais relacionável. E essa concretização, ela se dá pelo fato também de existir dentro de todos os meios técnicos esse conflito. E aí, onde é que surge, então, o homem diante disto? A pessoa, ela vai conciliar, ela vai mediar esses fenômenos que acontecem dos dois lados. Pode passar, por favor. Então, essa concretização, ela está para, né, sair desse abstrato e, então, tornar-se concreto. E esse processo que Simondon, ele trata, né, vem nessa dinamicidade, vem nesse poder, né, que as coisas têm de se transformarem, né? Então, sair de uma unidade orgânica, mas ampliando essas funcionalidades, essa possibilidade de ser algo muito mais amplo. E isso tudo a gente pode perceber quando a gente olha para qualquer coisa que tenha sido criada anterior a cada um de nós, e que esse processo a gente acaba percebendo essa evolução. Então, Simondon, ele, no seu livro, principalmente o Meiote, né, ele coloca muitos exemplos de como isso a gente pode identificar como essa concretização. E essa concretização, por exemplo, coloco aí para vocês nos slides, onde ele traz o primeiro momento chamado motor a vapor, né, onde o motor a vapor ele tinha a mesma funcionalidade de um motor a combustão, porém, aquilo que era a forma de organização das peças, né, foi substituída para algo muito mais eficiente, chamado motor de combustão. Todavia, né, existe uma certa ligação entre o primeiro e o outro, não só de utilidade, mas também de modo de manutenção, modo de organização desses elementos. Certo? Pode passar. E aí, como é que isso se torna? Então, ele vai querer tratar como é que essa gênese, como é que a origem, esse nascimento desses objetos técnicos. Então, esses objetos técnicos, eles estão, né, de forma nunca linear, porque não é sempre crescente, não é sempre evolutivo, tá? E muito menos, quando a gente pensa na realidade técnica, ela nunca tem fim específico.
ela tem resoluções, certo? E essas resoluções, elas servem para um modo pontual naquele fato, naquele momento, naquele período histórico, certo? Então, ainda que possa se pensar uma idealização daquilo que eu proponho para aquele evento, para aquela técnica, ela não é encerrada, certo? Ela é um dado pontual. E não somente isso, junto com os conflitos que hoje nós temos diante da robotização, diante da inteligência artificial, por mais que elas sejam um desenvolvimento dessa técnica, elas não visam uma construção de uma marca chamada perfeita. Pelo contrário, ela sempre será um aperfeiçoamento daquilo que é necessário naquele tal período, certo? Então, por isso que o Simondon, ele nunca considera essa chamada concretização e esse fenômeno da técnica como algo aberto, melhor, fechado e não contínuo. Pelo contrário, todas as máquinas elas são abertas e precisam estar em estado constante de evolução. Por isso que, por exemplo, hoje a gente poderia ver enquanto algo bem destacado nesse processo de evolução, algo que seja aberto, seria o sistema operacional, né, que a gente usa, o Windows, o iOS, e também de forma muito especial Linux, e este, sim, seria considerado um objeto aberto, uma máquina aberta e de continuidade, porque nós podemos alterar a sua interface, a gente pode alterar o seu modo de organizar, a gente pode alterar tudo isso, certo? E ele vai tratando isso, né, chamadas famílias técnicas, onde muitas técnicas elas têm sua similaridade com outros, certo? E esse processo ele vai sendo adaptado, vai sendo concluído. E também essa continuidade delas não se tornarem algo desligado do seu modo anterior. Então, assim como nós, enquanto pessoas, e na nossa construção da identidade, a gente passa por esse processo de evolução, mas não se perde a sua gênese, também os objetos técnicos eles fazem essa continuidade, eles trazem essa organização e a sua continuidade daquilo que era anteriormente, certo? Então, a gente pode perceber, quando a gente pensa o meio de transporte, né, o exemplo que temos colocado aí nos slides, onde o modo do homem se transportar, ele começa, né, numa realidade muito mais, vamos trazer essa palavra, mais simplificada, e ela vai sendo amplificada a depender de onde, quando e como. Então, se nós temos o carro de boi, que ele utilizava a tração animal, o sistema de rodas de forma muito simples, o carro ele vem para ampliar aquele fato que é trazer mobilidade dentro do espaço terreno. Só que quando a gente vai para outros ambientes, e por isso que a concretização está muito relacionada a como o homem percebe o meio, o avião ele usa-se também de transporte, né? Ele é também um automóvel, um meio de transporte, mas ele desafia aquilo que seria o objeto, né? O espaço chamado ar. Então, nessa organização toda, ainda que não se perca o que é ser transporte, ele está em outro espaço, então logo ele tem uma adaptação diferenciada. E no seguinte slide, nós temos também esse modo de observar como é que seria a identidade do homem dentro dessa realidade de ser condutor e mediador. Por que eu trago isso? Dentro do meu projeto de mestrado, eu estou trabalhando com os alunos do IFE, da cidade de Euclides da Cunha, aqui na Bahia, sobre o Twinery, né? O Twinery é uma ferramenta que é para a construção de narrativas, né? E essas narrativas, elas vão como se fosse trazendo um jogo de RPG. Então, à medida que você vai escolhendo aquilo que como você age naquela escolha, então vai abrindo outras possibilidades. Então, ela vai trabalhar muito bem aquilo que é a aplicação dos dados éticos, políticos, as nossas decisões, mas também um pouco da nossa criatividade. E essa criatividade ela vai sendo modelada a partir daquilo que a gente vai construindo como narrativa. E por isso que essas narrativas interativas, elas vão querer trazer essa inovação de como é que a gente pode associar aquilo que a gente aprendeu com o meio técnico, que seria o Twine, que está no computador, e aquilo que seria a aula de filosofia, trazendo um pouco dessa gamificação, certo? Então, nós, enquanto pessoas que adornamos o mundo com os meios técnicos, e esses meios técnicos, eles são aí participantes diretos da nossa evolução, nós podemos perceber que essa mediação ela é feita de forma muito intencional.
Então, quando a gente perde essa intencionalidade, a gente perde esse entendimento dessa origem, a gente, então, torna-se alienado. E o alienado para Simondon, pegando um pouco mais de longe a realidade marxista, é você se tornar desalinhado, você se tornar afastado, né, daquilo que seria o ponto inicial. Então, o compreender a máquina, perdão, é necessário para poder, então, compreender o nosso modo de atuação no mundo. Então, essa é a relação. Então, compreender aquilo que eu uso e compreender aquilo que eu faço. Elas estão intimamente ligadas. Pode passar. E tudo isso, a gente pode compreender que essa relação dos objetos técnicos, elas estão bem trabalhadas nesses dois artigos e os 2 livros de Simondon. Eu não trouxe em específico os capítulos, né, porque, de algum modo, Simondon, ele tem uma linguagem muito, como podemos sugerir, ampliadora. Então, o que ele comenta em um determinado parágrafo, ele vai sendo ampliado nos demais, tá certo? E aí, tanto o livro e o... Perdão, é porque está aparecendo notificações aqui na tela. Então, tanto o Cabral como o Falabrecht, eles trazem um pouco dessa relação dos objetos técnicos e como é que fica, né, esse trabalho de relação deles com a concreticidade, tá bom? E, no mais, agradeço a todos por este momento, no último slide, e agradeço a todos e a cada um. Nós que agradecemos ao Diego pela belíssima apresentação. Nós estamos com um problema técnico aqui do nosso querido Carlos Van. Não é isso, Carlos Van? Que seria o próximo. Ele está com um problema técnico. Então, vamos transferir para amanhã. Ou hoje à noite, se ele quiser. Se não der, ele apresenta amanhã. Tá certo, Maria Rita? Eu já mandei aqui um e-mail para o coordenador, a notícia, tá? Então ele vai apresentar hoje, se ele puder, à noite, eu estou coordenando. Tá bom, Vinícius? Vinícius também está na mesa. E aí vamos passar para o Flávio Vasconcelos de Oliveira, ensinar filosofia no ensino médio, com auxílio de inteligência artificial, desafios e potencialidade de uma renovação metodológica. Aí, ao final, fazemos um debate, tá bom? Vamos fazer assim. O Flávio, por favor, Flávio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Satisfação participar desse momento com vocês, certo? Achei bem interessante o trabalho do Diego como da colega. Gostaria de dizer a vocês que eu vou ler sobre o meu trabalho, tem uma parte aqui que está escrita e eu vou fazer a leitura para vocês, certo? Como vinha dizendo, meu nome é Flávio, sou licenciado em Filosofia, né, mestrando do Prof. Filo da UERN, aqui de Caicó, no Rio Grande do Norte. Não sei se vocês já ouviram falar, cidade bem quente. Hoje está frio, está 35 graus. No mais, vamos trabalhar essa temática sobre a inteligência artificial, certo? Tanto a questão dos desafios, como as potencialidades. Para isso, a gente está utilizando Alberto Cupani, certo? Filosofia da Tecnologia, um convite, e também Pierre Levy, que a colega anterior, a primeira pessoa que apresentou, também utilizou esse filósofo. E na questão do ensino de filosofia, a gente utiliza Alejandro Serletti e Jorge La Rocha, certo? Quero dizer também que o que me motivou a escrever esse artigo, eu já tenho licenciatura em filosofia há 10 anos, só que eu comecei a atuar faz 1 ano e meio só. Eu trabalhava em outra área e trabalho agora em escola privada. Nisso, eu nas minhas aulas, numa turma de segunda série do ensino médio, eu fui fazer um trabalho, pedi para o pessoal elaborar um material baseado em literatura de cordel. Acredito que vocês já ouviram falar também, certo? Passei toda a questão de estrutura, como funciona, as métricas, enfim. Quando a perspectiva, a temática filosófica, quando eu fui
quando eu recebi o material desses alunos, foi uma tristeza, porque eu vi que o pessoal utilizou completamente a inteligência artificial para fazer esses trabalhos. Aí eu digo, meu Deus, como é que a gente precisa agir, de certa maneira, para tentar melhorar isso, para a gente pegar e utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, não apenas fugir dessa ferramenta, não blindar, não dizer assim, peraí, pessoal, ninguém pode utilizar. Não, a gente precisa utilizar, e só que tem que usar isso ao nosso favor. Então, fui entender esses pensamentos desses dois filósofos, lembrando que eles não têm obras específicas nessa temática. Eu fiz uma leitura e tentei relacionar com esse tema que eu estou trabalhando, certo? Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui o slide, um segundo. Isso que eu quero. Vamos lá, vai. Sem slide mesmo, não tem problema não. A presença cada vez mais intensa da inteligência artificial no cotidiano escolar tem produzido transformações. Flávio, é só você clicar aqui na setinha, compartilhar a tela, você Sim. pede para apresentar, aí abre uma janelinha, você vai ver o arquivo, é isso. Viu aqui, ó. Aqui embaixo tem o microfone, tem a câmera, aí, ó. Pronto. Perfeito. Ótimo. Então, pronto, o meu trabalho está nessas duas perspectivas aí. Reflexão em perspectiva sobre o ensino de filosofia, inteligência artificial e aulas de filosofia, e a formação do professor de filosofia na atualidade. No campo da filosofia, tal realidade exige uma renovação pedagógica e metodológica, colocando o professor diante de novos desafios, mas também de inúmeras potencialidades. Então, a inteligência artificial, ela chega para a gente é obrigado praticamente a ter que utilizá-la, mas a gente tem que entender que ela vai trazer benefícios para a gente, não encarar de uma forma que ela vai apenas nos prejudicar. Ah, meu Deus, tudo que eu peço para o aluno fazer, ele vai utilizar a inteligência artificial para produzir. E aí, cadê? Como a gente vai criar um aluno que pense de forma ética, que trabalhe essa reflexão em relação às mais diversas temáticas? Então, aqui buscamos apresentar uma reflexão sobre o papel docente de filosofia como mediador crítico, ético e criativo no processo de integração das tecnologias, em especial da inteligência artificial. Porque, como eu falei para vocês, é inevitável não ter esse contato. Então, a gente precisa aprender a nortear e também a manusear tanto o professor precisa aprender a utilizar a inteligência artificial, como o aluno precisa aprender. E o professor de filosofia, eu penso que ele seria um dos profissionais mais indicados para fazer essa inserção no contexto do aluno, porque hoje em dia a gente entende que está muito vulgarizado a maneira como o aluno trabalha com a inteligência artificial, principalmente quando a gente está falando de aulas de filosofia, certo? Os avanços tecnológicos, como ressalta Alberto Cupani, tornou inevitável a reflexão sobre o lugar da tecnologia em nossas vidas, atingindo também a escola. No caso da filosofia, a questão é particularmente delicada, pois, embora a inteligência artificial ofereça conteúdos prontos e respostas rápidas, a disciplina exige aprofundamento crítico, argumentação e reflexão. Assim, cabe ao professor estimular o aluno a não se limitar ao consumo passivo de informações, mas a elaborar pensamentos próprios diante das ferramentas digitais. Já Pierre Levy contribui ao lembrar que vivemos em uma cybercultura, conceito esse que eu entendo bem interessante em nossa realidade, em que o conhecimento se organiza em rede e o docente precisa se inserir criticamente nesse ambiente, transformando-o em espaço de diálogo filosófico.
o professor de filosofia precisa compreender essas dinâmicas para poder se posicionar pedagogicamente. O desenvolvimento de estratégias para estimular a atenção, pensamento articulado e a capacidade de síntese dos alunos. A utilização da inteligência artificial nas aulas de filosofia pode contribuir nesse processo, desde que usada de forma criativa e contextualizada, e com um treinamento prévio desenvolvido tanto com o professor quanto com os alunos. Ou seja, não é do nada que a gente diz que o professor precisa. É uma realidade que a gente está vivendo, que a gente está passando, e a gente precisa se aperfeiçoar para que a gente consiga colocar o aluno, para que a gente consiga, na realidade, trazer o aluno para o que a gente está tentando passar para eles. Porque a filosofia, pelo menos aqui na minha região, e nas minhas aulas, eu percebo que ela está ficando distante. A gente chega em sala de aula, a gente percebe o aluno, meu Deus, aula de filosofia. Mas, logicamente, que acontece também nas outras disciplinas. Mas filosofia, uma aula por semana, né? Se a gente for ficar naquela maneira de ensino tradicional, eu acredito que, logicamente, a probabilidade de a gente distanciar o aluno é bem maior. E penso que é possível a gente ensinar a filosofia saindo do tradicional e se inserindo nessa realidade da inteligência artificial. Ensinar filosofia, a gente já parte para a ideia do ensino de filosofia, que eu me baseio em Serlep, Tomazetti e La Roça também, não significa transmitir conteúdos fechados, mas provocar o filosofar, incentivar o questionamento e a dúvida. O professor, portanto, assume a tarefa de criar condições para que o aluno possa pensar por si, utilizando a inteligência artificial como apoio e não como substituto da experiência filosófica. Então, o aluno ele vai utilizar a inteligência artificial como ferramenta. Ela vai apoiar, ela vai a partir do uso dessa inteligência artificial, eles vão poder experienciar a filosofia. Logicamente, a gente entende que a legislação que proíbe o celular, né, em sala de aula, de certa forma, dificulta, prejudica esse processo. Porém, a gente precisa encontrar alternativas para que, de alguma forma, essa inteligência ela possa ser inserida nas aulas de filosofia, esse contato, esse processo de capacitação. Essa experiência com Fórmula Roça não se limita a resultados imediatos, mas envolve a abertura ao imprevisível e ao desconhecido, aspectos fundamentais para o exercício filosófico. Então, como La Roça diz, aquela experiência que ocorre em determinada aula de filosofia, por exemplo, que o aluno passou, digamos que tenha 30 alunos na sala de aula, um aluno foi tocado e viveu esse processo de experiência. Então, é muito relativo isso. Portanto, é fundamental a gente estar aberto para essas novas realidades, né? Nesse sentido, a inserção das tecnologias deve ser feita de modo ético e responsável. E justamente, quando a gente fala de que tem que ter um treinamento, justamente para o professor ter essa capacidade de conseguir inserir de maneira ética e responsável. E o aluno também fazer uso de maneira ética e responsável, certo? A LDB e a BNCC destacam a importância da autonomia intelectual e do pensamento crítico como objetivos centrais no ensino médio. A filosofia, ao dialogar com os avanços tecnológicos, deve manter a sua essência, que é formar sujeitos reflexivos, capazes de compreender a si mesmo e ao mundo em que vive. O uso da inteligência artificial, quando orientado, pode enriquecer esse processo, ampliando o acesso à informação, favorecendo metodologias inovadoras, como debates, simulados, análise de texto, filosófico, produção colaborativa, enfim. O que eu quero, o que eu tento apontar é que o professor ele não precisa ficar engessado tanto no material disponível e colocar o aluno em contato, buscar novas metodologias o mais breve possível, porque é a realidade do aluno. Uma coisa é um professor de quase 40 anos que não nasceu nessa tecnologia que a gente tem hoje. E ele já, como a colega falou, os nativos da informação, eles já estão nesses avanços tecnológicos. Então, se a gente não for utilizar o que é da realidade do aluno,
é claro que isso não vai ser atrativo para eles. E a filosofia, que é uma disciplina que, de certa forma, ela causa, ela provoca com que o aluno precise de atenção, a gente precisa que, de maneira desdobrada, de buscar a atenção do aluno, porque é muito fácil o aluno fugir, não querer filosofia, principalmente por inúmeras questões. Se você vai dar aula na terceira série, o aluno está interessado na filosofia, no que vai cair no Enem. Você chega, vou falar de tal tema, o aluno, será que isso cai no Enem? Se não cai, o aluno não tem interesse. Então, se você, por exemplo, eu penso no meu projeto, o produto que a gente quer trabalhar é a criação de fábulas, certo? O aluno vai conversar com a inteligência artificial e a partir das respostas que um determinado filósofo lá que a inteligência artificial vai ser definida pelo aluno, a partir dessas respostas a gente vai criar essas fábulas. Então, esse processo, o aluno em contato com o meio digital, enfim, e eu penso que isso se torna mais agradável e de certa maneira, faz com que o aluno tenha mais interesse. Eu só vou saber no final do projeto, né, se realmente isso aí vai dar certo. Para finalizar, eu digo o seguinte, que a formação do professor é um ponto crucial. A formação inicial, em geral, não contempla suficientemente o uso da inteligência artificial e suas implicações pedagógicas, o que exige investimento e formação continuada. É lógico que para o professor ele se capacitar, a gente não vai aprender só no YouTube, o professor não vai estar lá no YouTube vasculhando, tentando. Lógico que o professor tem que tem que dar esse pontapé, tem que buscar. E a gente tem que investir na formação, porque, lógico, a gente sabe que existe inúmeras, sei lá, campos que a gente precisa pagar para utilizar a inteligência artificial. Mas, se você buscar, se você pesquisar, você vai encontrar questões acessíveis que possibilitem essa formação, certo? As perspectivas são promissoras. A inteligência artificial pode personalizar o ensino, estimular a colaboração e ampliar a experiência filosófica. Contudo, somente terá efeito positivo se inserido de maneira crítica, orientada e intencional. Como eu já falei lá no início, a gente não está falando de uma inserção à força. É uma inserção que a gente precisa ter cuidado e também se preparar para isso. Não é que porque está inserido na nossa realidade que você vai tentar, hoje eu vou trabalhar com chat GPT sem você ter um treinamento específico para tal. Em conclusão, o uso da inteligência artificial nas aulas de filosofia deve ser entendido como oportunidade e não como ameaça. Eu sei que muitos colegas entendem como ameaça, mas eu penso que a gente tem que entender como esse movimento todo como oportunidade, certo? O professor é a figura central desse processo, responsável por integrar a tecnologia ao ensino de modo significativo, garantindo que ela não substitua a experiência filosófica, mas que ela potencialize essa experiência, certo? Eu utilizei no artigo essas referências aí. Roberto Cupani, Pierre, Serlet, Bondi, LDB, enfim. É isso, pessoal. Então, nós agradecemos ao Flávio, e também ao Diego, e também a Emily, que já apresentou, né? Então, assim, como o primeiro palestrante, ele não estava presente, e o Carlos Van está com um problema técnico, nós temos um bom tempo para nós debatermos. Então, fiquem à vontade para vocês abrirem as discussões. Os próximos palestrantes, né, serão à noite, agora o Carlos Van. Não sei se o Vinícius quer falar alguma coisa, a Maria Rita também. Os que chegaram agora, fiquem à vontade, sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindas. Então vamos para nossas conversações, né? Então fique à vontade. Olha, eu vou colocar aqui duas questões para vocês. Questões não são questões. São, primeiro, parabenizar vocês pela apresentação, né?
Então, o Simondon ele é muito importante, Diego. Eu falo assim do Simondon, dentro dessa trajetória que eu comecei a dizer aqui, sobre esse aprendizado de você chegar numa universidade, você fazer um concurso aqui no Cariri. Nós estamos próximos, né? Você está em Petrolina e o Flávio está no Caicó, né? Então, nós vimos uma transformação, assim, o processo de interiorização e expansão do ensino superior. De 2000 para cá, 2006, nós temos uma transformação no Nordeste. E algo que me chamou muita atenção foram as tecnologias hídricas sociais, que são as cisternas de placas, que depois se tornaram um projeto 1 milhão de cisternas. E você sabe que quem criou aquela cisterna de placa foi o Manuel Apollonio de Carvalho, o NEL. Ele não sabia escrever nem ler, ele aprendeu sozinho. Depois ele aprendeu física e matemática, ele foi trabalhar em São Paulo, na construção civil, aí ele viu como se fazia piscina, ele ficou encantado com aquilo. Aí veio uma ideia, olha só, veio uma ideia, um problema, veio uma ideia dele fazer uma cisterna de placa e ele atualizou, concretizou, digamos o que você está falando. Né? Cônica, com fórmulas cônicas e cilíndricas. Ele viu muita gente morrer de sede, de fome. Ele morava ali no sertão entre Jeremoabo e Simão Dias, entre Sergipe e Bahia. E aí você vê como é que o objeto técnico, né, ele é importante. E aí tem colegas nossos que dizem assim que é importante nós educarmos, né, desde o ensino fundamental, ensino médio, através da filosofia, da matemática, mas precisa ter uma educação dos objetos técnicos, Diego. É preciso, como você está fazendo aí, parabéns, e o Flávio também, e a Emily também. Porque, assim, o Simondon tem uma palestra dele no YouTube, que ele fala, olha, se nós queremos estudar estética, filosofia da arte, você tem um aspecto normativo, né? Que é o aspecto normativo da arte, que você vai estudar. A tecnologia é esse aspecto normativo, mas você tem a técnica, as várias técnicas, como da máquina a vapor, do motor a combustão, 4 cilindros, 6 cilindros, enfim. E você tem, digamos, os objetos técnicos abertos. Tem o objeto técnico fechado e o objeto técnico aberto. Você pode comprar um objeto, alguma coisa importada, aquilo não tem mais conserto, é obsoleto. Mas tem outros objetos que eles são abertos. Você pode fazer uma introdução de uma peça nova ali, né? E o que é interessante, se você pegar esse objeto, que é o celular, né, o celular mecânico, quando ele abriu, você não tinha fotos para você trabalhar, você falar no telefone, era uma coisa mais difícil, o telefone era pesado, aqueles fios, né? Depois vieram os orelhões. Hoje você tem o celular como objeto. Objeto é tudo aquilo que pode ser manipulado, transladado, né? Você tem um telefone celular com foto, com scanner, com som, com imagens. Isso é um objeto aberto, né? Então, o Simondon, ele está mostrando isso, o modo de existência, né, do objeto técnico, que você colocou muito bem. E aí eu penso, nós podemos utilizar esses devires para utilizar, por exemplo, Parmênides e Heráclito, o ser e o devir, você utilizar a questão que o Simondon fala, ó, o devir é a afirmação do ser, né? A individuação, tanto psíquica como coletiva. Por que eu estou falando isso, meu querido? Por que eu estou falando isso? Porque, assim, nessa interiorização do ensino médio, do ensino superior, nós começamos a aprender como se constrói uma universidade, e eu, como tinha eu fiz um trabalho no mestrado em Bergson, e no doutorado em Deleuze. E o Deleuze apresentou o Simondon, mas eu não sabia quem era o cara. Você vai ler aquele cara ali, o Deleuze apresentou na época, era uma resenha de uma revista, que nós pegamos com o professor Cláudio Piano, que ele tinha um livro, fizemos uma xerox, traduzimos, começamos a estudar aquilo ali. Aí entramos na individuação física e biológica, depois os objetos técnicos. Aí o Simondon começou a ficar conhecido, mas não sabia quem era, né? E aí, como eu vi essa questão do Simondon falando da informação, como é que era importante a informação, aqui no Cariri tem o curso de biblioteconomia, eu comecei a dar aula e vi que tinha um filósofo da informação, com Luciano Flórida, que tem a ética da inteligência artificial, o próprio Rafael Capurra. Aí eu comecei a me associar,
né, a esse filósofo, comecei a ver a importância de esse meio que nós estamos vivendo, né? Aí você vai entendendo, a universidade está se individuando, é uma individuação psicocoletiva, você tem que ter computadores, tem que ter objetos técnicos, laboratórios, nos diversos cursos, né, engenharia de materiais, você vai aprendendo o que ele está falando, aquilo é a realidade. E nós não tínhamos campus, hoje nós temos campus, tem vários campos, inclusive. Você está entendendo? Ele está falando, olha, ele está falando dessa realidade, né? Então, como é importante você estudar o Simondon, e aí o Levi e esses autores que o Flávio utilizou, outros palestrantes já tinham apresentado, mas ontem eu falei, primeiro filósofo que eu falei para os colegas ontem foi o Simondon, da importância de você estudar o Simondon, né? Porque é muito interessante. E aqui nós temos colega, que eu sou do GT Deleuze e Guattari, que é o Eladio Craia, ele estuda bastante a filosofia da tecnologia em Simondon, tem grupo de estudos. Aqui nós temos um professor no Cariri também, que tem um grupo de pesquisa de filosofia da técnica e tecnologia, né? Então vocês precisam vir aqui também, no próximo encontro, já que estão perto. Né? Uhum. Perdão o nome do professor que o senhor citou agora? O Eladio Craia. Ó, eu vou colocar meu e-mail para vocês aqui, olha, para vocês manterem contato comigo. Perfeito. Aqui, ó, manuel.lopes, aí eu mando para vocês textos que eu tenho, Maravilha. muita coisa, referência, porque nós temos que espalhar esses estudos, né? Perfeitamente. Certeza. A gente E aí agradece demais. Legal. E aí o Simondon, ele é importante porque na Argentina, como você falou de concretização, tem um professor chamado Herédia, parece que é José Luiz Herédia, alguma coisa assim. E eles têm uma leitura muito própria, né, da recepção de Simondon, e ele tem um artigo, eu te mando, está em português, sobre a concretização. Somente isso, né? Então, parabéns a vocês, é só esse detalhe. E agora, a Ana B. Félix dos Santos levantou a mão. Pode falar, querida. Fica à vontade. Ei, boa tarde a todos. Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Da Unirio, e fiquei assim feliz demais de ouvir o trabalho de vocês, porque eu sou aquela professora antiga. Já trabalho há 35 anos dando aula para adolescente e eu sofro exatamente isso, não conhecer os equipamentos técnicos. Ter sempre que pedir ajuda aos alunos, ajuda a filho, e realmente para quem é professor antigo e está pegando essa garotada que manja muito, está sendo muito sofrido. Por isso, assim, eu me vi na fala de vocês, aquele professor que está ali tentando buscar, tentando entender, junto com os nativos que já nasceram nessa era, né? E eu lutando quando eu tenho uma certa resistência. Então, queria dizer assim, compartilhar assim, da minha dor verdadeira enquanto professor, dar o parabéns para vocês, gente. Adorei. Eu estou assim, agradecida por ter presenciado essa fala dos dois. Obrigado. Muito bom. Obrigada, gente. Eu fico à vontade. O Luiz Fernando Paz, ele chegou querendo ver a Emily, mas ela foi a primeira que ela teve que apresentar. Fique à vontade, o professor Carlos Vance, se tiver, Juliana da Silva, Ana B. Félix, pode continuar falando, Givanildo, Sueli Aparecida dos Santos. Fiquem tranquilos, é um momento único, né? Então, vamos participar, minha gente. Luiz Fernando, quer fazer alguma colocação? Ele chegou no final, mas pode fazer uma colocação. Professor, eu estou bem tranquilo, eu não tenho nenhuma colocação para fazer, eu acompanhei somente o final das apresentações, a apresentação do Diego Rego, muito bom, parabéns. Tudo bem, então vamos deixar com Flávio, Vasconcelos e Diego para eles conversarem entre si. Vamos lá. Primeira questão em relação ao Flávio, você falou que é da UERN de Caicó, correto? Isso. Então você, por acaso, conhece Antônio Júlio, professor? Conheço pouco, mas conheço. Ele é meu orientador do mestrado. Que massa. E, inclusive, foi o professor Júlio que me apresentou as atividades de Simondon diante da minha possibilidade de pesquisa, né? Sim. O Simondon, ele surge por causa do professor Júlio, que é daí da UERN, né, por causa do Prof. Phil. E aí ele já me colocou assim na parede, olha, você vai ter dificuldade em ler Simondon, você vai ter
poucos trabalhos de forma muito clara sobre o que ele aplica, o que ele desenvolve, mas é uma leitura que vai trazer embasamento muito forte para aquilo que você defender. Inclusive, o Twiner é uma das pesquisas que ele tem realizado, até já publicou alguns artigos de como a gente poderia trabalhar essas histórias interativas, né? E aí, quando eu fui agora a Natal, por conta do concurso de FRN, eu o conheci, né? Então, foi uma troca de aprendizado muito, muito, muito boa. É bem interessante essa temática que a gente trabalha. Quando a gente vai falar de tecnologia, né, e filosofia, hoje em dia é complicado a gente conseguir autor que trabalhe especificamente essa temática, é muito difícil. Mas, assim, se a gente for esmiuçar, entra numa conversa dessa, pega, né, existe pessoas que podem estar sempre dando suporte a gente. E na medida que, pronto, eu nem conhecia o Pierre Levy também. Mas aí, quando você vai ver que o Luciano Floyd, que o professor falou também, eles são figuras que trabalham esse tema, ó, há bastante tempo. E hoje, a gente está precisando utilizá-los, né? Vai lá, pega só uma florzinha, a cachorra aqui nos meus pés. A gente vai precisando utilizar e tem que recorrer. Porém, existe muita gente boa que já está trabalhando. Mas é uma pesquisa que a gente tem que refinar e tentar conseguir pegar o melhor de cada um. E, digamos, esses encontros, o encontro desse nacional de uma gigantesca, tem um valor gigante para a gente, né? Porque a gente consegue pegar, querendo ou não, sempre você vai conseguir colher algo que seja importante para a sua pesquisa, porque a gente sempre direciona para a gente, né? Eu estou lá no olhar, estou escutando várias pessoas, mas eu sempre estou direcionando aquele conhecimento mais específico na minha pesquisa. E, nesse sentido, alguém levantou a mão aí. E o professor Luiz, ele colocou tanto Com licença. o retorno ao Parmênides como ao Heráclito. Então, algo que eu poderia, assim, olhar, né, trazer essa relação dos dois, porque faz todo sentido. Principalmente, a única certeza que temos é a mudança, né? Com licença, eu quero interromper o debate, podemos continuar com ele. Eu só gostaria de comunicar para o professor Carlis que ele foi remanejado, ele pode aparecer na sessão da noite. Eu vou então enviar aqui o link para ele utilizar durante a noite, tudo certo? Obrigado. Só frisando. Vinícius, agradecido, meu querido. Aí eu deixei aqui para vocês aqui o link, ó, do periódico da concretização, tá aqui, ó. Aqui no chat, aqui, tá bom? Do Juan Manuel Heredia, sobre a concretização. E eu deixei o e-mail, vocês se comuniquem, por favor, tá? Que aí eu mando mais artigos. Com certeza. Com certeza, professor. O senhor falou que está o quê? Na Universidade do Cariri, é isso? É a Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, UFCA. Sim, perfeito. Inclusive, com esse processo da interiorização que o senhor comentou, a filosofia ela agora está no campus do IF Sertão, né? Então, no norte da Bahia é o único curso de filosofia. Então, mais seriam vocês aí, né, no Cariri, não é isso? Isso. E aí os outros só nas capitais. É verdade. Das universidades particulares, né, obviamente. E vamos abrir um curso de cinema e audiovisual. O primeiro aqui digamos assim, do Nordeste, né, do interior. Nós conseguimos já a aprovação, vai passar pelo Conselho Universitário, mas vamos abrir em 2027. Né? Eu acho interessante esse modo de olhar para os novos cursos, atendendo uma demanda, né? Essa demanda regional, por exemplo, nós temos várias pessoas que estão se tornando autores, né? Diretores, cinematografia, sabe? Trabalhando muito o recurso de autoimagem. Então, você trazer para mais perto destes que estão periféricos, que não têm esse acesso a universidades que estão já nas capitais, mostra essa democratização. Então, isso é muito interessante. E essa questão da pedagogia, quando você fala da pedagogia da autonomia, do oprimido, uma pedagogia do sertão mesmo, né? Porque eu penso assim, que no sertão você tem todo um modo de falar que é completamente diferente. As pessoas falam de agenciamento, né, de emaranhado. No sertão você fala de encangado, né? Encangado, é uma canga, né? Por isso vem um cangaço, né?
eu quando vou falar do Spinoza, do primeiro gênero de conhecimento, eu uso o sertão, a cantoria, o folheto. Olha, nós somos abestados, né? Depois nós vamos nos tornar desenrolados. Então nós vivemos entre o abestado e o desenrolado, né? Você pode falar o real é virtual, atual. Não, a nossa condição é de abestalhamento, nós somos abestados. E depois nós entramos num conhecimento e nos tornamos desenrolados. Mas não perdemos também o abestado que nós somos. Tem uma disciplina que a gente está pagando aqui no mestrado da UERN, que ela é oferecida para toda a rede, sobre literatura de cordel, com o professor Marcos von Zumen. Sim. Conhece, professor? Sim, conheço. Pronto. Então, o interessante é que quando a gente está destrinchando os cordéis, aí tem aluno lá de Santa Catarina, de todo canto, né? O pessoal fica a dificuldade gigantesca em entender essas palavras que a gente utiliza, né? Encangado. O que é encangado, pelo amor de Deus, né? É o problema que a Emily trouxe, né? Só que ela trouxe no âmbito do Instagram, né? No ambiente da internet, né? Do cyberespaço, né? Então, o nosso núcleo, né? O nosso centro aqui, ele traz esses termos que vão ser difíceis de ser compreendidos, mas a gente, de algum modo, quando vai tentar traduzir, né? Aproximar em outra palavra, vai perder essa essência, né? Obviamente. Eu gosto muito de um termo que eu aprendi no Ceará, é quando a gente está enjoado, que é fastio. Acho que esse é, assim, incrível, sabe? Porque você está, de algum modo, cansado, mas também cheio, então é uma mistura muito bacana. Se a gente for falar essas palavras bem regionais, né? A gente vai passar o dia todo aqui. O que é importante que você fala da cantoria, é importante também aqui, você tem a lira nordestina. Isso foi um grande ganho que nós tivemos quando nós começamos aqui, porque o prédio que nós estávamos, da engenharia de produção da URCA, a Universidade Regional do Cariri, você tinha a lira nordestina, tanto a tipografia como a xilogravura. Então nós aprendemos muito, tanto é que o nosso logo, né, da filosofia é uma moeda grega que nós levamos para um xilógrafo, amigo nosso, né, o José Cícero, né, e ele fez em xilogravura para a gente, né? Então é bacana a cantoria, a xilogravura, essas tecnologias que não se perdem, né? Sim. Logicamente que o pessoal quer, hoje em dia, quer adaptar, né? Eu vou lá, pessoal, vamos produzir o cordel, meus alunos, aí, a gente vai fazer a capa no ChatGPT, mas aí pede que venha no estilo xilogravura, então, digamos, vai ficar parecidinho, mas é claro que não vai ficar da maneira, aquela, digamos, vai perder a raiz, o cordel não vai ter aquela raiz dentro de cordel que você vai lá e na madeira faz aquela imagem, que ainda existe pessoas que fazem isso hoje tranquilamente, muitas, né, como o senhor citou aí. E também aqui na universidade, você chega num laboratório de engenharia de materiais, você tem um espectrômetro de última geração, né? Então isso aqui é interessante, você vê a realidade da tecnologia, da ciência, da filosofia, nesse ápice que nós estamos, né? Eu considero que nós estamos no ápice do pensamento, né, que são os institutos, as universidades, né, e nós não podemos separar a tecnologia, né, a técnica de nossas vidas hoje. Então, essa educação, através dos objetos técnicos, que o Simondon coloca, o modo de existência dos objetos técnicos, é muito importante, né, importante demais. Então, parabenizo vocês, se não tiverem mais nada a declarar, podemos fechar aqui, 6 horas, eu vou mediar mais uma mesa, tá bom? Pronto. Um abraço a todos, tudo de bom, boa tarde. Valeu, pessoal. Um abraço. De bom.